Que a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu amado irmão, seja contigo, minha amada irmã. Quem tem a honra de te cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor James Jansen. Nessa oportunidade, eu venho a pedido de algumas irmãs, as quais, através de e-mails, têm feito um pedido para que eu possa apresentar as doutrinas da nossa igreja, ou as doutrinas do nosso ministério, do ministério qual servimos a Deus. E várias irmãs já me mandaram o e-mail, então eu resolvi, a pedido delas, gravar este áudio, um breve áudio, na verdade, muito resumido, para trazer uma orientação especificamente para as irmãs sobre a doutrina do corpo, referente às irmãs. Então eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção, porque é um áudio é um ensino, melhor dizendo, que vai orientar, que vai corrigir e que vai também edificar a vida de muitas irmãs, inclusive irmãs que estão iniciando agora na caminhada, que querem já aprender como uma serva de Deus, ela deve se vestir, ela deve se comportar, o que deve fazer, o que não deve, o que deve usar e também o que não deve. E algo muito importante também para aquelas que já vivem na sã doutrina, para que possam entender que essa doutrina não é uma doutrina de homem. Eu me lembro que a primeira vez que ouvi sobre a sã doutrina, espírito, alma e corpo, especificamente como é o assunto de hoje, sobre o corpo, foi na década de 90, onde eu era novo convertido na ocasião e aprendi, fui ensinado, e através desses anos todos tenho observado que muitos têm deixado a sã doutrina, muitos têm mudado, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o nosso ministério, para quem não sabe, eu faço parte da Igreja Evangélica Preparatória, e graças a Deus o nosso ministério, ao longo de todos esses anos, tem conservado na sã doutrina. Graças a Deus não tem mudado, tanto as irmãs, a doutrina das irmãs, para os irmãos. Enfim, a doutrina do ministério é uma doutrina séria, uma doutrina santa, uma doutrina bíblica. E eu queria então compartilhar com você, para que você possa então ser edificado para a glória de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria então de ler para você algumas referências. A palavra de Deus, ela vai então nos mostrar a base por qual estamos então edificados e da onde vem nessa parte doutrinária, para que você entenda, repito, que não é uma doutrina de homem, mas sim uma doutrina da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos. Também nesse momento nós vamos ler a palavra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Também nós vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume,
nem as igrejas de Deus. Também nós vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nos diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também nós vamos ler aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Também nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, você ouvindo essas doutrinas que eu vou passar para vocês agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: que essa doutrina, que esse ensinamento, eles santificam o corpo das irmãs. Ele santifica o corpo das irmãs, consagra, separa o corpo das irmãs somente para a glória de Deus, tirando as indecências, evitando extravagâncias, tirando também as vaidades, e algo interessante, trazendo uma identificação de uma serva de Deus, pela forma que ela veste, pelos seus costumes, o seu comportamento. É uma forma de quem olhar também te identificar como uma verdadeira serva de Deus. Lembrando que não adianta santificar o corpo se não santificar o espírito e a alma. Então, se inicia por dentro, para que depois externe. Então, primeiro, o Senhor trabalha no seu caráter, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus desejos e vontades, e depois se externa, né? A santificação, ela se completa através do nosso corpo. Também tira os costumes mundanos, porque viemos do mundo e aprendemos muitas coisas, muitos costumes que, ao nosso ver, não tem problema, não tem nada a ver, mas que, à luz da palavra, nós vamos perceber que são costumes ruins, malignos, costumes mundanos, e que uma serva de Deus não deve ter na sua vida. Como também conserva a sã doutrina. Através da sua obediência a esses preceitos, você vai se conservar na sã doutrina, dificilmente você vai errar o caminho. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o cabelo das irmãs. O cabelo, ele é muito importante. Como nós lemos na palavra, o Senhor, ele fez uma distinção do cabelo do homem e também do cabelo da mulher. E há um simbolismo espiritual, há um mistério também que, humanamente falando, é difícil de entender, mas nós aceitamos por fé e porque também está escrito. Por exemplo, em nosso ministério, nós seguimos essas doutrinas bíblicas. Eu queria passar para você, minha irmã. Uma serva de Deus, ela não pode cortar o seu cabelo, como também aparar as pontas do cabelo. Então, eu não vou explanar, como eu falei para você, é um breve esclarecimento, mas como eu já li as palavras, depois você medita que a própria palavra, ela registra. Então, as irmãs não podem cortar o seu cabelo, aparar o seu cabelo, também tirar a naturalidade do seu cabelo, tem que conservar da forma que Deus fez, independente se é um cabelo liso, se é um cabelo crespo. O importante é conservar aquilo que Deus te deu. Por exemplo, o cabelo de uma serva de Deus não deve ser alisado, pintado,
usar qualquer tipo de produtos que tirem, então, repito, a naturalidade do seu cabelo. Então é muito importante. Pastor, mas e a higiene? Você pode fazer a higiene normalmente, você vai lavar o seu cabelo com shampoo ou com sabonete, a sua preferência, mas desde que a química desse produto ela não tire a naturalidade, ela apenas vai higienizar, tá bom? Outra coisa importante também sobre o cabelo é as nossas irmãs, elas prendem os seus cabelos para evitar extravagâncias, vaidades. Então ela só prende o seu cabelo com elástico, buchinhos. Tem lugares que falam elástico, tem outros lugares que falam buchinhos, mas eu creio que você deve entender o que eu estou falando. E também os grampos, né? Lembrando que tudo isso sem enfeite, somente por necessidade para que se prenda os seus cabelos. Outra coisa importante também, uma serva de Deus, ela não usa maquiagens, esmaltes, batom, brilho e nem faz tatuagem. Então são coisas de origem mundanas, até se você pesquisar como surgiu, por que surgiu as maquiagens, por exemplo, o porquê que as pessoas na antiguidade se maquiavam, você descobre que tem um fundo idólatra, né? Você descobre que tem algo maligno por trás. Então, nós abstemos, as nossas irmãs, melhor dizer, se abstêm desses tipos de coisas. Outra coisa também, eu queria falar sobre as vestes, né? É um assunto que a maioria das irmãs, a maioria delas perguntam sobre isso. Padrão de vestes. Então eu quero mostrar para você algo interessante. Então eu falei que há uma distinção do cabelo do irmão para a irmã, como também a Bíblia diz que deve ter uma distinção, uma diferença entre a roupa dos homens e das mulheres. Então está registrado em Deuteronômio, o Senhor, ele falou que o homem não deve usar roupa de mulher, nem a roupa de homem. Porém, uma outra coisa importante, que não é qualquer roupa que se deve usar. Tem que estar dentro do padrão da decência e da ordem. Então, as nossas irmãs, elas usam saias ou vestidos. O padrão do comprimento é 5 dedos abaixo do joelho, isso estando assentada, ou seja, a irmã vai se sentar e vai medir 5 dedos abaixo do joelho. Então aqui no nosso ministério o mínimo é este. Mas se a irmã quiser usar a sua saia lá no tornozelo, melhor ainda. Então quanto mais o seu corpo tiver tampado, tiver coberto, é melhor. A respeito, ou seja, eu queria falar também algo muito importante, que as nossas irmãs, elas não usam saia lascada ou saia rachada. Sabemos que a procedência do rachado na saia, né, ou lascado na saia, como queira, não é uma procedência muito boa, né? A sua raiz não é uma raiz muito boa e por isso as nossas irmãs só usam saias que não tenham rachados ou lascados. Até porque o lascado, quando por exemplo uma irmã senta, o lascado ele abre e a perna da irmã é exposta. Então não é algo que está dentro do campo da decência. Sobre a blusa, o comprimento da blusa, as nossas irmãs não usam blusa sem manga. Todas têm que estar com manga e bem próxima, né, ao cotovelo, né, alguns centímetros acima do cotovelo. Então não pode ser também uma manga curta. Mas as irmãs, muito curta, melhor dizendo. Mas se as irmãs quiserem aumentar a manga, usar no punho, não tem problema. O padrão é próximo à curvatura do cotovelo, para ficar algo bem decente, né? Algo bem dentro de como a serva de Deus ela deva usar. Outra coisa importante, transparência, em hipótese nenhuma. Uma serva de Deus não deve usar
uma roupa transparente, seja uma blusa transparente, seja uma saia ou um vestido transparente, porque isso não convém a uma serva de Deus. Como também roupa apertada, porque não adianta, né, uma saia ou uma blusa longa ou em termos de comprimento adequada, mas se está apertada. Né, uma saia ou uma blusa longa ou em termos de comprimento adequada, mas se está apertada. Então seu corpo vai ficar exposto, isso vai cair então até na modelação, né? Um vestido, uma saia, uma blusa que modele o seu corpo. Então uma serva de Deus, ela deve se portar de maneira decente, que não venha trazer escândalo e nem venha ser instrumento de cobiça para aquelas pessoas, no caso os homens, que estejam olhando. Também uma serva de Deus, ela não usa short, bermuda, calça. Então pode alguém até dizer: pastor, mas existe uma calça feminina, eu não posso usar sendo feminina? Eu quero te dizer que não. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a calça, ela foi criada para os homens. Então o inimigo, como sempre procura de alguma forma querer entrar dentro da igreja através do mundanismo, então cria, inspira as pessoas para poder criar determinados tipos de modas que contradiz com a palavra, né? Então, por ser a calça comprida, a raiz dela é de origem masculina, embora que elas tenham passado por algumas modificações que se encaixam, vamos dizer, no corpo feminino, mas a Igreja Santa do Senhor não aceita esse tipo de vestimenta. Como também os decotes escandalosos, né? Tem blusas escandalosas, né? Que às vezes a manga está direitinho, mas às vezes o decote quase que aparece, né, o seio das irmãs, algo indecente, algo que não deve e não pode nenhuma das irmãs se portar e se vestir com esse tipo de blusa, tá bom? Uma outra coisa que eu quero esclarecer e quero orientar também para você, minha irmã, que quer se santificar, quer santificar o seu corpo, quer viver uma vida consagrada a Deus, é muito importante, por baixo da sua saia, por baixo do seu vestido, você usar uma anágua ou então uma combinação. É muito importante, porque qual o motivo de uma irmã ter que usar uma anágua e também uma camiseta por baixo da sua blusa? Parece uma coisa bizarra, mas eu vou te explicar por quê. Por exemplo, quando uma irmã ela está com um vestido ou uma saia e não está usando uma anágua ou não está usando uma combinação, uma camiseta, se ela ficar contra um facho de luz, vai aparecer até mesmo as suas peças íntimas. Então é necessário a anágua, é necessário você se manter nesse padrão aí, até aquelas irmãs que gostam de usar a combinação, que é uma peça inteira, para poder evitar esses problemas, para que você possa andar durante o dia, durante a noite, contra a luz ou a favor da luz, como queira, mas sem trazer nenhum escândalo para aquelas pessoas que vão olhar para você. Eu quero apenas lembrar que é apenas um resumo, tem outros detalhes também, que a gente pessoalmente, particularmente, a gente explica, e até mesmo quando eu trago uma doutrina na igreja, um estudo, eu dou mais referência, eu explico com mais detalhes, mas aqui é mais um pedido, respondendo então o pedido das irmãs, atendendo o pedido das irmãs e trazendo uma breve orientação, tá bom? Outra coisa importante, uma serva de Deus, ela não deve colocar nada sobre o seu corpo desnecessário. Por exemplo, o que é uma coisa necessária? Vou te dar exemplo do óculos. Pessoas que têm problema na visão, não é vaidade você colocar um óculos de grau que foi receitado pelo médico. Então é uma coisa necessária, isso não é uma vaidade, posso dizer assim. Mas tem coisas que são de origem mundanas, idólatras, como eu já disse, são coisas malignas que acabam trazendo uma influência maligna para você. Tem determinados objetos que uma irmã ela usa e começa o espírito da sedução entrar nela.
né? Ela começa a se sentir sedutora, a sua personalidade ela muda, porque tem espíritos malignos que habitam em determinados objetos. Por exemplo, uma serva de Deus, ela não deve, já falei sobre maquiagens, pinturas, né, esmalte, essas coisas assim. Então, em hipótese nenhuma. Porém, a Bíblia diz, ela reprova o uso de brinco, anel, pulseiras, cordão, tiara, melhor dizendo, piercing. Então são coisas que não é para um corpo de uma serva de Deus. Talvez alguém possa até falar, mas pastor, as mulheres antigas do Antigo Testamento têm referências que elas usavam. Então não é porque elas usavam que Deus aprovou. Então houve muitos costumes das demais nações que Israel aderiu e o Senhor, ele reprovou ao longo do tempo. E ainda que a gente pudesse partir, vamos dizer assim, pela visão assim, que antigamente podia, mas nós lemos que os apóstolos, então, eles corrigem esse detalhe, mostrando que a vontade de Deus era a santificação do corpo, até nessa parte também, tá bom? Vamos lá, então uma coisa importante também que eu queria falar, é uma dúvida que muitas irmãs me perguntam, muitas pessoas também perguntam à minha esposa, a missionária Maria, e eu queria passar para você sobre depilação. É algo também que as varoas, servas de Deus, as nossas irmãs, elas não têm essa prática de depilação. Não fazem sobrancelhas, tem que deixar naturalmente aquilo que, da forma que Deus deixou, né? Vamos dizer assim. Inclusive até hoje, até homens que estão aí fazendo sobrancelhas, né? Então algo bastante estranho. Vemos que o inimigo a cada dia ele está trazendo coisas ruins. E quando eu falo homens, não me refiro apenas aos homens do mundo, mas eu já vi homens com a Bíblia na mão, com sobrancelha feita, né? E então, se para o homem já não é correto, para a irmã, aí que não é correto mesmo. É um costume mundano, é um costume pagão. E talvez fique a pergunta, mas pastor, o que tem a ver a depilação? Por que eu não posso fazer? Bom, eu gosto muito de estudar sobre a raiz, sobre a origem das coisas. Se você pesquisar, você vai ver que era uma prática das prostitutas, até as mulheres que eram do mundo, as mulheres antigamente que não eram cristãs, elas não se depilavam. Mas com o aumento das prostituições, isso virou uma prática entre elas que externou, né? Com o aumento da lascívia. O que é lascívia? Através das roupas indecentes. Então as mulheres da época entenderam que elas deveriam ou teriam que se depilar, a exemplo das prostitutas, porque a cada ano que passava as vestimentas estavam mais curtas, então elas decidiram também entrar na área da depilação. Por muitos anos, a igreja conservadora, a igreja de Cristo, a igreja cristã, a igreja evangélica em particular, ela conservou contra a depilação, mas o tempo passou, infelizmente, muitos pastores abriram mão de muitas coisas, né, que a Bíblia não abre, a Bíblia ela permanece, mas a nossa visão é essa, que as servas de Deus, elas não devem se depilar por ser uma prática antiga, a depilação, uma prática do meio do Egito e futuramente entre as prostitutas, e também é um incentivo à lascívia, né? Quem se depila é um incentivo para poder mostrar determinadas partes do corpo que devem estar cobertas e não devem ser mostradas para ninguém. A solteira, ela guarda o seu corpo para o Senhor, mas a mulher casada, ela guarda o seu corpo para o Senhor e também para o seu marido. Então eu quero encerrar, por o áudio, o ensino não ficar mais longo, eu queria aqui terminar com a leitura de mais um versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Que nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, a igreja ela deve se conservar santa, sem mácula, sem ruga, se preparando para encontrar com Jesus Cristo. Longe do mundanismo, longe das práticas mundanas, longe dos costumes mundanos. Então, se o mundo tem os seus costumes, a igreja tem os seus costumes. Se os costumes do mundo são impuros, indecentes, os nossos costumes são santos, são decentes. Porque, diz a Bíblia, e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que foi de uma forma que consegui ser bem esclarecedor nas minhas palavras, porque eu gosto muito de detalhar, eu gosto muito de trazer inúmeros versículos, mas isso eu faço na igreja, aqui fica um pouco difícil. Mas espero que você tenha sido edificado e estamos aí para poder te ajudar, estamos aí para poder te orientar, estamos aqui para poder te ajudar a chegar no céu. Lembre-se, santifique. Não importa quem vai zombar de você, quem vai concordar, quem não vai concordar. O importante é que você vai estar cumprindo a palavra de Deus. O importante é que você vai estar abraçando a chamada que Deus fez na sua vida, esse chamado tão lindo que o Senhor preparou para você. Então não importa quem não goste, o importante é você fazer a vontade de Deus. Mas lembre-se também de uma coisa, que até mesmo para você poderá encontrar uma resistência, porque a nossa carne, diz a palavra, que ela guerreia contra o Espírito. Então o nosso Espírito quer fazer a vontade de Deus, mas a carne não quer. Então vai encontrar uma dificuldade, vai ser batalha, vai, mas com temor a Deus, leitura da palavra, jejum e oração, você vai conseguir obedecer. E pode ter certeza de uma coisa, eu quero que você faça a prova de Deus. Você, quando começar a se santificar dessa forma, você vai ver que a sua vida espiritual ela vai ficar bem melhor. Você vai ver que você vai se aproximar mais e mais do Senhor. Como diz a palavra, que é impossível que alguém possa aproximar de Deus sem santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quer ver Deus? Espírito, alma e corpo se santifiquem. E lembre-se que Jesus Cristo está voltando. E Ele falou, sede santos porque eu sou santo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.